Palmeiras nasce em 14. A compra do estádio me parece que veio um pouco depois. Como é que foi esse processo? A Società Esportiva Palestra Itália, ela nasce em 26 de agosto de 1914, fruto da agregação dos ítalo-descendentes após a vinda da Pro Vercelli e do Torino, que vieram fazer uma excursão mágica aqui, a primeira excursão de equipes italianas aqui nas Américas. E isso fez com que redefinisse a ideia do futebol e introduz o elemento imigrante, que já era maioria no Estado, mas era alijado dos processos, né? Porque até então o imigrante, principalmente o imigrante italiano no nosso caso, ele era visto como um ser apátrida. O que era isso? Quando ele sai da sua terra, da sua pátria-mãe, ele perde os seus direitos de vínculo de cidadão no seu país e ele chega num país, entre aspas, desconhecido, onde ele também não recebe nada além de uma enxada, né, de uma lavoura de café, e numa condição de ser tratado como um escravo branco. Então, quando surge o Palestra Itália, ele vem para dar a dignidade a essa gente, né? Ele vem para ser o circo dessa coletividade que ficou alijada, tanto da sua terra natal, da sua ancestralidade, né, das suas referências, das suas tradições, quanto das questões onde ele está inserido, porque ele ainda não está assimilado, né? Ele ainda não está assimilado, ele está em processo, né? Então, ele trazendo a sua musicalidade, a sua religiosidade, a sua arquitetura, a sua culinária. E a contestação política do momento. Então, o Palmeiras já nasce com um viés progressista. Veja, o Palestra ele é muito amplo. Por exemplo, o primeiro presidente, Ezequiel Simone, ele era um presidente dos círculos anarquistas em São Paulo, né? Ele era uma pessoa muito atuante nessa área, mas a gente tem todos os matizes, né? Você tem todos os tipos de matizes, porque se você pensar numa imigração, como veio e quem são os formadores, você tem desde os monarquistas, dos republicanos, dos anarquistas, dos degradados, tudo do campesino, né, que vem do artesão. Então, assim, a imigração italiana, propriamente dito, que é a formação do núcleo principal formador do Palestra em 1914, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Então, você tem desde os profissionais liberais, dos artesãos, dos camponeses, até artistas literatos, como, por exemplo, o Vincenzo Ragognetti, que era já um jornalista, um poeta, um filósofo, que vai participar depois da Semana de Arte Moderna, até o Ezequiel Simone, que é uma pessoa ligada a sindicatos, que é ligada a movimentos anarquistas, a um grande industrial como o Matarazzo, que era um ultracapitalista. Então, eu ia te perguntar, esse é o grande ponto. O Matarazzo se introduz nisso, e qual a relação disso com o estádio? A relação é total. Então, eu quero te dizer que a questão do Palestra Itália é muito menos ideológica e muito mais étnica. Essa é a grande confusão que se faz. Então, é uma ligação muito mais étnica do que ideológica. O Palmeiras é de tudo e de todos, sempre foi e sempre será, de todos os matizes, de braços abertos, todo cor, credo, raça e religião. Tem desde o princípio, desde o início. Tanto é que na fundação do clube você vai ter elementos de origem portuguesa assinando a ata de fundação do clube, mesmo sendo um clube de origem italiana. Então, sempre foi um clube aberto sobre todos os matizes. E nesse processo de construção, já no primeiro debate nas atas oficiais do clube, já tem um debate de que uma grande instituição se dá com uma grande casa, uma grande família prospera com um grande lar. Esse é o termo que é usado na primeira ata do clube. Certo. Entende? Então já tem uma vocação de grandeza, de evocação de elementos históricos. Vai se falar na primeira ata de que o clube nasce para preservar e difundir a tradição italiana, que nem existia na própria Itália recém-unificada, cara. Então, imagina a mentalidade de grandeza e de força daquela gente naquele momento. Então, nasce com esse conceito. 3 grandes debates são feitos no início do Palestra Itália, né? A constituição de um quadro de futebol muito forte, a constituição de uma biblioteca e de um círculo literário e a construção de um grande campo, o melhor que fosse, para abrigar toda aquela coletividade que para ela deveria ser feito o melhor. E isso se consolida. Isso se consolida com a força dessa gente. Isso é materializado em 1920, quando de um movimento de grandes homens liderados pelo Menotti Falchi, então presidente do Palestra Itália, né?
que era um grande industrial dos chocolates Falck, que veio a ser depois a Chocolates Lacta. Sim. E ele é um grande impulsionador para a consolidação da compra do Parque Antártica, do qual o Matarazzo foi um fiador. Então ele vai acertar uma parcela e vai dar uma entrada e o clube vai pagá-lo proporcionalmente. Depois, uma última parcela que falta o clube pagar, ele doa. O Palmeiras paga com o terreno que hoje é um shopping que tem ali, que chamava Shopping Matarazzo. É a única quina daquele quadrilátero, sim, que não pertence ao clube, que hoje é um shopping, chama Bourbon, esse shopping, mas era Shopping Matarazzo. Então, e até então, nesses anos 20 até 23, 24, que é a cessão desse terreno, era parte da indústria do Matarazzo, que era um grande conglomerado, o maior polo industrial da América Latina, disparadamente, né, que eles construíram naquela região. Então você vai ter essa ligação, né, da comunidade de uma maneira mais ampla e plural, sempre na história do clube. E em 1920 vai se consolidar essa compra, que é tratada pelos palestrinos como a loucura do século, né? Por quê? Porque é como se hoje nós temos lá em São Paulo, não sei se todos conhecem, o Parque do Ibirapuera, é um cartão postal da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, que está numa região nobre, é um parque, né, público-privado hoje, né? Então vamos pensar que é um parque de uma grande dimensão, com um valor incalculável, né? Uma cifra incalculável, e que nós imaginássemos que um clube com duas centenas de associados sonhasse em comprar o terreno de Ibirapuera para ali ser a sua casa. Por isso foi a loucura do século. Com certeza. Com toda certeza, até pelas cifras, né? Foi 500 contos de réis, uma conta absurda, assim incalculável, né? Incalculável, e que foi uma mobilização de toda essa comunidade que se materializou graças ao esforço. E aí nasce o Parque Antártico. Aí começa a surgir a ideia de um campo que pertencesse ao Palestra Itália, porque ali já era um polo central das práticas de futebol. Vale lembrar que naquele terreno, em 1902, a primeira partida oficial do futebol no Brasil, por uma liga oficial, aconteceu naquele quadrilátero, que foi o Mackenzie College contra o Germânia pelo Campeonato Paulista de 1902. Então aquele espaço já era um espaço de entretenimento, de lazer. Por isso que era o Parque Antártico, era ali vinculado à Cervejaria Antártica Paulista. Porque a cervejaria ficava ali ao lado. Ficava ao lado, mas vai se tornar um parque de lazer por conta da transposição da fábrica, que era ali na Água Branca, para o seu parque industrial depois na Zona Leste, na Moca. Então, nesse processo de transição, houve a possibilidade da compra também desse terreno, que já era um parque de lazer. Então, ali, além das práticas de futebol, você tinha lazer, piquenique, todo tipo de atividade. Era um centro de entretenimento ali, era um parque, diversão. Era um parque público-privado, né, num conceito desses jardins europeus, Belvedere, assim, sabe, na época, que era um conceito como parques à europeia, né, que eles chamavam. Então era um contexto que o prefeito Washington Luiz, à época, trouxe, né, que ele vai formar o Jardim da Luz, a Praça da República, o próprio Parque Antártica como conceito, no Belvedere, onde hoje é o MASP, quer dizer, eles vão fazer parques de lazer, né.